O que comer no pré e pós-treino? Isso mesmo. Fica com a gente até o final que você vai descobrir, vai curtir e vai conseguir aplicar o quanto antes, hein? Bora lá, bora dar. Vamos que vamos. Galera, vem chegando, vem chegando. Salve, salve, BL. Top Miguel aí acompanhando a gente também. Vai chegando, vai chegando. Vamos mandando pra geral. A gente também tá aqui com a gente já. Vou adicionar. E aí? E aí, tudo bem, Vitor? Sussa, tudo bom? Tudo certo aqui também, graças a Deus. Mais uma Mais uma live com terceira semana aí. assuntos, com assuntos que a Tops, galera tops. gosta. Os melhores, os melhores. Olha aí, Isso galera é chegando. Vai entrando, gente, vai mandando pra geral. Não tenha medo não, pode mandar. O pessoal vai agradecer por vocês mandarem pra eles, hein? isso aí, Não é não? com certeza. Tá aparecendo eu na tela aí? Tá. Aqui Tá tá. normal? Normal. Aí também tá? Tá, agora deu. É que tinha dado uma travada em mim aqui. Agora foi. Pessoal chegando. Esperar um minutinho que aí a gente já manda bala. Às vezes a galera tá terminando de se ajeitar, né? Últimos detalhes, já É, deixou tudo certo. só esperando pra vir assistir a gente. Bora lá, bora lá. Galera, assunto top hoje então, hein? O que comer no pré e pós-treino. Galera que treina, que não treina também já tem isso na cabeça. Muita gente aí começa a treinar ou já pensa em treinar, né? Se preparar para treinar e já tá pensando, tipo, o que eu vou ter que comer antes de Uhum. treinar, depois de treinar. E Sim. aí, o que eu vou tomar também, né? Tipo, a gente fala, eita! Às vezes fala de comer, mas também tem o tomar, né? Então, Sim. é uma dúvida muito, muito, muito recorrente. A galera pergunta bastante, né? Na academia. Uhum. Enquanto a academia estava aberta, era uma das dúvidas mais frequentes ali do pessoal. E hoje vocês, em primeira mão, vão saber tudo sobre. Olha que privilégio, hein, gente? É Bora lá, isso então? aí. Vamos lá. Acho que uma galera aí já se preparou. Então, gente, como eu falei, mais uma live, né? Nossa terceira live aí. Agradeço de verdade por vocês estarem acompanhando, né? Se puder mandar para todo mundo, deixar, sentar o dedo no coraçãozinho aí, ajuda bastante a gente. Mas não tem problema não. O que importa é o conteúdo aqui, o que importa é o que vocês vão levar e o que vocês vão aprender, beleza? Como eu falei, o que comer no pós-treino, no pré-treino é uma das dúvidas das pessoas, né? Pode ser uma das suas dúvidas, provavelmente é uma das suas dúvidas, se você está por aqui, né? Se você quer entender um pouquinho mais. E tem alguns detalhes que a gente vai explicar ao longo, mas se você também tiver alguma curiosidade, tiver alguma dúvida em específica, não tem problema em colocar aí, mandar pergunta. Não tem problema não. Pode mandar que a gente responde na hora ou assim que vê, né? Mas e Colocar aí, até meu Gi? óculos pra ficar mais Olha! intelectual, hein? Mas sério, o negócio ficou sério, hein? Mas eu não sei Vamos como que lá. tá o pedido pra você, assim.
Quando chega nesse tema, tem muita gente que faz pergunta pra você, como que é, não sei, na academia é Uhum. muito isso, né? É muito. Agora não sei se com o Sim. nutricionista é direto. Ah, não, né? Muito comum, né? Tipo, esse é o tipo de dúvida que não chega só para profissional, né? Para pessoa que treina, aí o amigo começa a treinar alguém, é o tipo de dúvida que um vai repassando para o outro porque ele faz aquilo e tal. Só que as pessoas acabam que nunca sabem exatamente assim, como posso dizer? Porque acaba que vai passando uma informação como se fosse algo específico, único, né? É até baseando nas conversas que a gente já vinha tendo, né, nas outras lives, mas é importante que as pessoas consigam entender justamente para conseguir, como posso dizer, ter uma autonomia para fazer a própria escolha e não ficar naquilo engessado, que eu sempre falo bastante sobre isso, né? Mas é muito comum perguntarem para mim, às vezes a pessoa fala, eu vou começar a treinar daqui tantos meses, o que que eu preciso comprar? Que suplemento? O que para conseguir tomar antes do treino, depois do treino? O que que eu preciso fazer? Essa pergunta normalmente já está bem vinculada com suplementos também, né? Mas é Sim. muito comum. Então dá pra gente começar, acho que dá pra separar, né, os dois. A gente dá Uhum. um... Vamos falar primeiro então do pré, né? Porque assim, vou começar a treinar hoje, Gi. Eu vou treinar, meu treino acredito que vai ser intenso. Vou me esforçar bastante. Eu quero ganhar massa muscular, então quero emagrecer. O que, que eu tenho que comer? Eu tô apreensivo, assim, já tô pesquisando vários suplementos. O que, que eu preciso fazer? Bom, na realidade, antes de mais nada, o Vitor já sabe que eu falo isso, o pré-treino. Seu pré-treino vai ser sempre o contexto de toda a sua alimentação, né? É aquilo que eu sempre falo, falei em todas as outras lives, é toda a questão do contexto, não dá pra gente pontuar em algo específico, né? Então, o seu pré-treino vai ser todo o pós-treino do treino anterior, e nisso eu já aproveito para falar do pós-treino, que é vice-versa, né? O seu pós-treino, depois que você treinou, o que que seria a sua refeição adequada? Não é uma, é tudo que você come depois desse treino até o treino seguinte, né? Então é importante primeiro falar de maneira ampla isso para as pessoas conseguirem entender a importância realmente do hábito que ela leva, do contexto da alimentação dela e não só em algo específico. Que inclusive a gente também falou sobre isso na live passada em relação a alimentos e tudo mais. Sobre o pré-treino, né? Apesar da gente saber que é todo um contexto, claro que na prática a gente tem algumas coisas para pontuar que podem auxiliar, né, a pessoa no treinamento para ela conseguir ter um desempenho melhor, ela conseguir ter mais realmente assim uma melhora no desempenho, como eu falei, e também assim como posso dizer, isso vai ajudar no atingir o próprio objetivo que ela está buscando, né? Não só Então, no assim, momento, né, do treino, sim. mas assim no ao longo do processo do objetivo dela, né, Isso, exatamente. Porque de na toda a verdade é uma estratégia. consequência, né? Uma consequência. Melhorando o desempenho, consequentemente, você tende já conseguir atingir de maneira mais fácil o seu objetivo. Então é importante, nesse momento, pensando assim, numa hora que antecede, 60 minutos, 90 minutos antes do treino, né? Você evitar, claro que também isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Essa questão, mas assim, evitar fonte de proteína sólida, né? Isso eu falo não porque vai fazer mal, mas porque não é algo tão necessário nesse momento. Nesse momento, o que que a gente precisa para conseguir treinar? A gente precisa de energia. E a gente sabe que a nossa fonte primária de energia vai ser o carboidrato, né? Então, ela é importante. Então, assim, a proteína sólida, né, as carnes, elas vão ser um pouquinho mais difíceis, são mais demoradas a digestão. Então, não é tão interessante pensando na questão do esvaziamento gástrico, né? Porque se você come um monte e vai treinar, você não vai conseguir ter um bom desempenho justamente porque você vai ter um desconforto, possivelmente, né, estomacal, intestinal. Então não é tão interessante. Da mesma forma, a gordura, né? Gordura também, alimentos ricos Demora, né? como castanhas, o abacate mesmo, né? Que ele é excelente, mas talvez não nesse momento não seria tão ideal.
Claro, sem considerar alimentos como fritura mesmo, né? Mas o que a gente tem que pensar é que esses alimentos eles podem atrapalhar então o desempenho. Também as fibras, né? Alimentos que são ricos em fibras não são tão interessantes nesse momento, porque também retarda o esvaziamento gástrico. E carboidratos mais complexos, dependendo do tipo, também pode não ser tão interessante. Tudo pensando nessa questão realmente do esvaziamento gástrico, como a digestão é mais lenta, pode ser que você não tenha tanta disposição para treinar. E daí é interessante entrar com carboidratos mais simples, e algo que um Nutri que eu sigo, né, que eu acompanho ele é excelente, chama Thiago Barros, quem não conhece pode depois ir dar uma olhada lá. Já sabia. Ele fala uma coisa bem legal que o pré-treino, né, sua alimentação pré-exercício não precisa necessariamente ser saudável. Saudável entre aspas, porque eu já falei também sobre essa questão de denominar alimento como saudável ou não. Mas não precisa necessariamente ser saudável, mas sim eficiente. Então, o que seria ser eficiente nesse momento? Seria justamente a gente conseguir ingerir coisas que vão, alimentos, né, que vão auxiliar no nosso treinamento. Então, a gente precisa de energia, então a gente vai ingerir carboidrato, que é a nossa fonte primária. E outra coisa que o Thiago também fala em relação à gordura. Ele fala, a gordura, ela contém energia, mas ela não nos dá energia. Então, a gente tem que seguir para o carboidrato nesse sentido, pensando realmente na energia, para a gente conseguir ter um desempenho melhor no treino. Isso vem porque a galera, tipo, meio que tem um padrãozinho, né? Quando vai... Antes do treino. É meio que o shakezinho já meio pronto, o whey, ou, sei lá, Uhum. creatina, alguma coisa assim. Algum suplemento já, né? Ou até malta, Uhum. alguma coisa assim. Sim, E aí já faz um omelete, ou então já sim, faz... Ah, não sei, mas o omelete vem na cabeça muito mais fácil, né? A crepioca, a sim, tapioca. A galera meio sim, que já se pré-condiciona a esse estilo, né? De tipo, não, vou começar a treinar, mas antes do treino eu tenho que mandar aquela refeição boa, né? E tem que sim, ser saudável, tem que ser fit, senão aí não adianta nada, né? E é exatamente essa frase, esse argumento que ele usa, né? Tipo, não precisa ser teoricamente saudável, né? Só precisa ajudar a ser eficiente mesmo. sim. Exatamente. Por isso que eu adoro falar que numa dieta, né? Que nem eu falei, ficar falando dieta como algo engessado, eu não gosto muito, mas assim, pensando em dieta, por isso que eu falo que dá assim para você comer seu doce de leite, comer Nutella, é só saber adequar, né? Que nem o doce de leite, é carboidrato, a gente sabe que é açúcar ali, né? E pode muito bem entrar no pré-treino e dependendo até no pós-treino, porque a gente sabe que também o carboidrato também é importante no pós-treino. Isso. E aí já avançando também, né, para ter esses dois lados para a gente poder complementar depois, o pós-treino. Acabei de treinar, tô morto, vou para casa. Na cabeça realmente já venho, tipo, não posso avacalhar, né? Tenho que manter a minha postura aqui de fit. Tô fazendo todo o processo, preciso disso. Então, também já vai o pós-treino. Ou, muito provável mesmo, é o whey, né? Já manda, Sim, não espera nem sair da academia, não espera nem terminar o treino direito, já manda o whey. sim, Ou então já deixa no jeito ali os ovos com frango, batata doce, já deixa ali um ajeitado ali a marmitinha pra poder mandar bala logo depois do treino, né? E sim. aí, o que eu faço depois do treino, Gi? Toma um banho, tira o suor do corpo. Importante, muito importante. Super importante. Mas vamos lá. Até o Vitor pode comentar sobre isso, que eu sei que com certeza a vivência na academia, ele deve ter propriedade para falar isso. O pessoal termina o treino, já tá lá com a garrafinha, Chacoalhando. chacoalhando, chacoalhando whey e algumas vezes outras cocitas, né, junto. Mas na realidade existe essa crença, né, de que para você conseguir aumentar esse processo de ganho de massa magra, processo de hipertrofia e tal, a pessoa precisa terminar o treino e no máximo nessa primeira meia hora pós-treino tem que ingerir a proteína. E na realidade não é bem assim que funciona, né? Isso é uma crença que já caiu por terra e na verdade essa janela que o pessoal costuma falar,
que favoreça, digamos, esse aumento da síntese proteica e, consequentemente, possivelmente, o aumento da hipertrofia, né? Existe um tempo de 24 a 48 horas após o treino. Ou seja, volto naquilo que eu falei, a importância do contexto da sua alimentação, porque não vai ser a meia hora, vai ser 24 a 48 horas, 2 dias, até 2 dias, né? Então é importante todo o contexto. E aí entra uma estratégia, né, que muitos nutris são adeptos, né? Não é uma regra, mas é uma estratégia de você porcionar em todas as refeições do dia, né, do seu paciente, do seu cliente, você porcionar proteína. Então, todas as refeições vai ter uma porção de proteína, ou pelo menos quase todas, né? Porque é algo do tipo assim, não adianta a pessoa chegar para mim, ela se alimenta, tem uma ingestão super baixa de proteína, e daí ela começou o treinamento e ela tá buscando esse objetivo, né, de Resultado. ganhar massa, isso, de ganhar massa, e daí eu vou lá e já jogo proteína em todas as refeições. A gente tem que ir com calma, né? Também envolve toda a questão que eu falei do estilo da pessoa, estilo de vida, cultura. Se a pessoa às vezes já tem dificuldade para comer proteína, pensando nas principais refeições, que pensando de modo geral, é uma cultura maior, né? A cultura assim brasileira, acho que de maneira geral seria ter mais a proteína no almoço, no jantar, né? Então É. não dá para simplesmente jogar. A gente tem que analisar cada contexto, E por mas incrível que assim, pareça, tem muita gente que não gosta, né, de comer carne, prefere não comer, então, prefere. sim, Então, assim, o bacana da proteína é que quando fala proteína, você já pensa num filé, já pensa num sim, bife ali, né? Só que não é só sim, isso, não é só através desses alimentos que tem. Então, quando fala exatamente. proteína, é tipo proteína mesmo. Pode ser whey, pode ser a carne, Sim, bife, frango, ovo, vegetais, o que sim. for, E né? que daí entra também a linha de quem é do lado vegetariano ou até vegano, né? Então, assim, mas é uma coisa para se trabalhar e é uma estratégia acabar porcionando, colocando proteína em todas as refeições, que é uma forma de auxiliar realmente nesse aumento da síntese proteica e, consequentemente, né, a gente conseguir também aumentar essa produção produção não, perdão, essa hipertrofia, né? Aumentar esse processo. É. Então, em relação ao pós-treino, seria isso, né? É importante realmente o contexto, assim como o pré-treino, mas não tem segredo. Só que daí, realmente, a gente pode trabalhar com a proteína, né? A gente não vai deixar de fazer uma boa refeição só porque eu falei que não é algo pontual, mas assim, normalmente existe até aquela questão pronta que as pessoas falam bastante, no pré-treino é carboidrato, no pós-treino é proteína. Não tá errado, mas assim, não é algo certo, assim, tipo, engessado pra você, porque a partir do momento que você fala isso, você se preocupa só com essas refeições. É, Não se preocupa com o resto, né? a Então, assim, Cadê Oliveira oi? aqui até comentou, né? Pior ainda, tem quem nem busca no alimento e já gasta a vida em suplementos, né? De tipo, a pessoa Exatamente. nem vê o armário ali, nem vê a despensa e já tá pensando em comprar suplemento, já tá pensando tipo, no que ela vai tomar a parte para poder fazer isso, sabe? Mas sim, Sim, tem a parte dos alimentos. Você não precisa estar comprando um suplemento, gastando dinheiro para comprar o suplemento para realmente ter resultado, realmente ser eficiente. sim. O bacana do suplemento em si, né, Gi, é que ele, assim, ele é prático. Ele é prático. Travou pra mim. Só que... Eita, travou um pouquinho. Foi você? Voltou. Agora Voltou, né? voltou. O bacana do suplemento é que ele é prático, porque assim, colocou na água, colocou no leite, chacoalhou ali, tomou, já era. Tipo, Sim, agora você vai para a parte dos alimentos, você vai ter que ir ali cozinhar, deixar meio que pronto. Então você já vai gastar um uhum, tempo para preparar, para deixar pronta a sua refeição. Então isso demanda um tempinho. Só que tipo, é de gosto. Se você for sim, colocar na ponta do lápis, né, você viver de suplemento não vai ter como. Né? Eu, sim, particularmente, eu prefiro muito mais buscar um alimento, comprar carne, comprar frango, assim, os dois mais fáceis ali que a gente mais gosta, né? Do que realmente gastar comprando um suplemento, gastando 180, R$ 200, sei lá, o mínimo também R$ 70 ali de um suplemento, sendo que dá para gastar esse mesmo valor no sim. alimento, né? Até aproveitando essa questão de suplemento, eu acho que muito que acontece das pessoas assim, é,
A gente acaba falando então de brincadeira, mas acontece, não dá nem pra julgar as pessoas, porque a pessoa começa a treinar, ela já corre na loja de suplemento. Isso é muito comum, porque vai passando, assim como tantas outras coisas, vão passando informações precipitadas, né? E as pessoas, elas não têm um conhecimento suficiente, né? Elas nem deveria também ser obrigação. É que, na verdade, o profissional, nesse caso, o nutricionista, tá aí justamente para ajudar. Só que acaba passando tanta informação, né, sem É um sem esse over, né? embasamento, assim. E daí acaba que perde o controle, digamos assim. Mas isso acontece da pessoa ter esse primeiro pensamento já no suplemento, porque fala muito sobre isso, que precisa tomar o suplemento para conseguir ter resultado. E só que a pessoa, ela nem entende qual que é a função de cada suplemento. Então ela ouve, ela acredita e ela já pensa que tem que ser o suplemento. Eu digo isso por mim mesma. Antes, né, de me envolver na área da saúde, falava de alguns suplementos, eu falava, é bomba. Entendeu? Então, assim, é assim que funciona, né? A gente vai conhecendo aos poucos as coisas e cada suplemento tem uma função. Que nem, apesar dos dois terem eficiência, pensando no treinamento e tal, o whey é diferente de creatina. Cada um tem uma função. A creatina tem uma função, o whey tem outra. O whey, em especial, ele é um suplemento, mas ele é uma proteína assim como qualquer outra. É uma proteína, da mesma forma que você vai ingerir uma proteína na carne, no frango, no ovo, no leite, né? Que o whey seria a proteína do soro do leite. Só que daí ali ela vai estar, né, em uma concentração maior. Mas é isso que a gente tem que entender. Então, o whey é muito usado por causa disso, né? Às vezes a pessoa busca praticidade, às vezes ela não vai conseguir, pensando nessa estratégia de ter proteína em todas as refeições. A pessoa tá lá no horário de trabalho, às vezes ela não vai conseguir. Então é interessante colocar whey ou mesmo leite em pó. Também é É, eficiente, por exemplo, leite em pó desnatado, né? Pensando aí também que tem que tomar um cuidado com a quantidade de gordura no total do dia, então talvez seja interessante o desnatado, mas não necessariamente também, né? é bacana disso que a gente comentou, né? Porque o pré e o pós-treino vão estar sempre atrelados, né? Sempre aquilo que você comeu no contexto antes do treino, né? Durante o seu dia inteiro, e o pós-treino que você passou a comer, né? Após o treino, após o exercício, a atividade em si, né? E é bacana trazer também para vocês, gente, que assim, o seu corpo, ele demora cerca de 3, 4 horas para poder estar tendo essa digestão, né? Para poder captar os nutrientes, né? Agora captar mesmo. Captar esses nutrientes. Só que, pensa comigo, você acabou de chegar do trabalho, vou treinar, e tipo, você comeu ali, fez o seu pré-treino, e aí já foi treinar. Você provavelmente não vai estar usando, provavelmente não, é certo isso, né? Você não vai estar usando aqueles nutrientes da refeição que você acabou de fazer para o seu treino, porque o seu corpo não vai digerir assim rapidão, em 15, 20 minutos ali, 30 minutos, uma Sim. hora a mais, né? Como eu falei, 3, 4 horas, né? E pode até ficar meio assim que você pode até pensar, se for associar a galera do esporte, né? Então, futebol, basquete, atletismo em si, a galera chega, dependendo do horário de jogos, da competição, chega a acordar bem cedo só para poder comer, para na hora da competição, na hora do jogo, aí sim está utilizando aquele nutriente, né? Então, tipo, o outro ponto também quando você vai treinar em jejum, né? Sim. Às vezes o cara não treina em jejum porque fala assim, não, eu tenho que comer alguma coisa antes para poder meu treino ser eficiente. E não precisa, né, Len? Sim. Aquilo que você comeu no seu dia anterior, né, até chegar o seu horário de treino, já vai estar agindo como um pré-treino, né, Gi? Sim, por isso a importância de todo o contexto, né? Que eu vi que isso está sendo bastante falado, não sei se é impressão minha, mas isso parece que está sendo bastante falado nos últimos dias e é super importante.
Porque, primeiro, todo mundo quer fazer jejum, porque vamos pensar no emagrecimento. Todo mundo quer fazer jejum e treinar em jejum. No meio desse jejum, toma uma água com limão e depois vai treinar. Porque acha que é isso que resolve, é essa a melhor forma de se fazer. Aí depois vem todo mundo e fala que não dá para treinar em jejum porque você não vai ter um bom desempenho. Isso sobre desempenho é real, porque depende da intensidade e depende dos seus estoques de energia, que a gente chama de glicogênio. E para a gente ter um bom estoque de glicogênio, vai depender das nossas refeições. Para isso, ou você vai ter essa alimentação pré-treino, e isso eu não falo uma coisa engessada, igual, voltando naquilo, não precisa necessariamente ser algo engessado ali, mas pensando, supondo que você treina à tarde, no final da tarde, você já foi se alimentando ao longo do dia. Agora, pensando numa pessoa que treina super cedo, e nem pensando assim em atleta e tal, mas pessoas praticantes de atividade física, você às vezes prefere treinar sem se alimentar antes, justamente pensando naquela questão que eu falei de esvaziamento gástrico. Porque às vezes você come, sente desconforto e não consegue treinar bem porque tá pesado ali, né? Então, o que você pode fazer é pensar, claro, em todo o contexto, mas na sua refeição do dia anterior, sua última refeição à noite, né? Pensando nessa qualidade para você conseguir justamente ter um bom desempenho. E é bacana também, ó, cadê até lembrou aqui, ó. Lembra também que da individualização, né? Do mesmo jeito que o treino deve ser individualizado, a quantidade de proteína, ou então ingestão Com alimentar certeza. também deve, né? Ninguém é igual e é por isso que não é bacana você estar copiando, né, a mesma estratégia que a pessoa. Quer dizer que a estratégia é ruim? Não, não quer dizer que a estratégia é ruim, também não quer dizer que é a melhor estratégia do mundo. Isso vai muito de você. Eu jogo isso já nos treinos. A galera, hoje tem muita gente que curte fazer HIIT, porque tá na moda. Só que, poxa, tem gente que não gosta. Quer dizer que o HIIT, que a pessoa que não gosta, ela vai deixar de ter resultado? Não. Da mesma forma na alimentação, né? Igual você falou Exatamente. antes. A tendência hoje é a galera colocar Seguir um o pouco de fluxo. proteína, seguir o fluxo, mas já na parte de alimentação, igual você falou, né? Deixar um pouco de proteína a cada refeição durante o dia Sim, para não ser. Só que tem gente que não curte isso. Que, tipo, sim, nossa, vou comer frango de novo, vou comer carne de novo, vou comer, sei lá, proteína sim. de novo, sabe? Então ela prefere comer só em uma refeição, ou em duas, ou em três. E isso não quer dizer que ela vai deixar de ter resultado, né? Sim, e é legal pensar nessa questão aí que você falou da estratégia. Existe a melhor estratégia, mas é a melhor estratégia para você, né? É por isso que eu sempre falo, quer fazer low carb, quer fazer jejum, quer fazer cetogênica, quer fazer paleolítica, quer fazer, sei lá, high fat. Você pode fazer o que você quiser, mas não significa que é a melhor. A que vai ser melhor para você é a que vai se adequar em toda a sua rotina, no seu estilo de vida. E aqui eu não falo assim, tem que se enquadrar no que em você, assim, no sentido de que você não vai sair do comodismo. A partir do momento que você está buscando alguma coisa, você tem que mudar. Você não vai conseguir resultado diferente fazendo a mesma coisa. Mas a gente tem que pensar em tudo isso, porque a partir do momento que a gente quer transformar em algo que está fora da nossa realidade, entra naquilo que a gente falou, né, nas outras lives, de adesão. Você não vai aderir, você não vai conseguir ter resultado duradouro. Então, já partindo aqui para nossa reta final, né, que hoje a live é mais curta mesmo, quando a gente fala de pré-treino em si, é você pensar em toda a sua refeição antes do seu treino mesmo, e Sim. melhor ainda se tiver bem planejada, bem estrategicamente feita ali, né? Porque aí não é um alimento em si que você vai comer que vai Sim, fazer toda a diferença, né, Gi? isso mesmo. E outra coisa também, posso então comer doce de leite, posso comer pão, posso tomar uma coquinha antes de treinar? Tá de boa. Então, entra justamente aí. É um bom momento, assim, pensando nessa questão de rápida digestão do Absorção? carboidrato, né? Isso. Porque daí a gente precisa dessa energia, então você pode
consumir carboidratos, né? E só que daí tem a questão do equilíbrio, né? Não adianta a gente não ter esse controle e comer um monte achando que tá tudo bem, né? Mas aí tem uma questão assim, eu vou poder comer carboidratos simples, não só simples, mas é que, como eu falei, quando são muito integrais, eles vão demorar mais a digestão mesmo. Eu vou comer, mas assim, beleza, eu vou comer uma tonelada. Não, né, gente? Porque daí não há quem. Não há jeito de você conseguir. Tem que ter o equilíbrio disso, vai estar tudo contextualizado no seu plano alimentar mesmo, de acordo com o seu objetivo, porque se você quer emagrecer, você vai estar em déficit calórico, se você quer ganhar massa, você vai estar em superávit calórico. Então não dá pra gente sair disso, né? A gente tem que estar contextualizado. Só que é possível sim. Agora que nem você falou da Coca-Cola, é assim, né? Coca-Cola, claro, nenhum refrigerante é muito legal, mas a Coca-Cola já tem as outras questões, assim, daquele caramelo 4, né, que tem um potencial cancerígeno e tal. Mas, assim, eu sou do tipo que eu não acho que tem que cortar tudo. Cortar. Claro que refrigerante é uma coisa realmente, assim, não tem um benefício, né? Puro açúcar e cheio É de que quando coiseira lá. a gente olha a nossa dieta em si, no geral, né? Lembra que a gente tem as calorias, como você falou, né? A gente tem as Sim, calorias a serem batidas ou a serem alcançadas ali. E o problema do refrigerante ou de qualquer outro alimento que tem muitas calorias é que, assim, em um momento só do seu dia, em um ponto específico que você vai estar comendo, você já vai matar um puta valor, um sim. tantão ali de Isso, calorias, né? isso Então é não uma vai sobrar sacada nada. muito legal. Isso é uma sacada muito legal para quem, principalmente para quem está procurando emagrecimento, porque às vezes a pessoa fala, eu tô fazendo uma dieta, eu tô seguindo tudo certinho, só que não tô conseguindo resultado. Só que às vezes a pessoa não se atenta às calorias que ela está ingerindo na forma líquida. E eu não tô falando que você tem que ficar contabilizando coisinha por coisinha, mas é porque muitas vezes a gente não se atenta a isso. Isso eu não tô falando nem só de refrigerante, pode até ser um suco, suco natural é bom e tal, só que acaba acontecendo, né? Ele tem a caloria, às vezes a pessoa fala, é porque é saudável, eu vou tomar um monte. O doce de leite está aí Aí, também para mostrar a própria pasta de amendoim, né? Ela se for parar para ver, ela sim, é bem calórica, né? sim. E a pasta de amendoim, por exemplo, uma pessoa no pré-treino. Não é legal por conta da gordura, né? Mas muita gente acaba fazendo isso, eu vou comer uma banana com pasta de amendoim. Então já não é interessante. É, Mas eu ia falar alguma coisa, eu acabei esquecendo, deixa eu pensar. E agora fugiu da minha Alder que cabeça. perguntou assim, ó, eita, coxinha pode? Pode sim, Alder, mas veja, tem que ver esse ponto em si, né? Porque que nem a coxinha, se for pensar, daí já é uma fritura que também a gordura, por exemplo, atrapalharia, né? Nessa questão. Ainda que não é uma gordura tão legal, né? Que nem se tem o abacate, que é uma fonte de gordura, que o pessoal gosta de dividir em gordura boa, gordura ruim. Se for falar dessa forma, o abacate seria melhor. Mas nesse momento, por exemplo, do pré-treino e do pós, né, também, porque como eu falei, no pós a gente já pode pensar mais na proteína, mas o carboidrato é super importante, né, nesse processo de recuperação muscular e recuperação desse estoque nosso de energia. E eu E até lembrei que alguém pensando, tinha falado aqui em alguma coisa, que tem um estoque grande, que teria que ficar meses sem comer para queimar gordura, Lucas. Aí o entra aquilo que eu Lucas, aluno meu do comentei. Desafio SST. Que legal. É, Então, aí entra uma questão que eu comentei acho que foi mais no começo da live. Pensando nesse estoque que você está falando da questão de gordura. É, e aí, claro, a alimentação e exercício físico tá aí pra gente conseguir diminuir a gordura corporal, mas a gente ainda assim precisa dessa energia, né, que vai vindo do carboidrato, porque a gente precisa desse glicogênio para conseguir utilizar como fonte de energia para o treinamento, né? Então, a partir do momento que a gente acaba ficando sem essa fonte primária de energia no treino e continua fazendo o esforço do treinamento, a gente vai usar como combustível a gordura. Só que a gente também usa a
a massa muscular, né? A gente usa o tecido de músculo também para conseguir energia, porque daí o nosso corpo já começa a fazer outros processos para conseguir energia, porque ele vê que ele está numa situação que ele não está conseguindo essa primeira energia que é o que a gente usa, que, como eu falei, é o carboidrato. Gente, e também essa questão do pré-treino que a gente falou, que está atrelado ao treinamento, né? É muito comum a galera querer ingerir um pré-treino bacana ali, de muita caloria, porque vai fazer um treino mais intenso, vai fazer um treino ali que vai sair mais esgotado. E você tem que tomar bastante cuidado com isso, porque nem sempre um treino que você suou muito, que você saiu esgotado, quer dizer que foi um treino intenso. Beleza? Sim. Quando a gente fala de intensidade, a gente fala diretamente de carga. Então o quanto de peso você fez, a porcentagem de RM na real, né? Quantas repetições você consegue fazer. Então é basicamente isso. Então não vai achando que hoje tem aula de funcional, vou suar pra caramba, vou me esforçar bastante, então vou ter que caprichar aqui no meu pré-treino, porque não é bem assim, né? Não necessariamente o seu treino que é esforçado, que você se esforça bastante, é um treino de alta intensidade. E sim, no treino de alta intensidade, aí você vai demandar um pouco de que seu estoque de energia esteja ali mais completo, que não falte muito, porque realmente é um treino de alta intensidade. Você vai precisar de energia, né? Então, toma bastante cuidado quanto a isso. E eu até perdi aqui. A família Dias, né? Perguntou assim, qual que é a diferença do pré e pós-treino? Então, seria a sua refeição antes do treino, e não digo ali de 1, 2 horas, mas sim, tipo, toda a refeição mesmo do seu dia. Quando tá bem planejado, fica até mais fácil de você saber, né? Isso aí, né, Gi? E o pós é toda a refeição pós-treino. E aí... depois você vê que acaba que um se funde com o outro, né? Exatamente. E partindo já pós-treino, o que a gente vê muito é essa janela da oportunidade. Da pessoa treinou, acha que ali em 30 minutos, no máximo 30 minutos, precisa estar ingerindo algum alimento, alguma proteína, algum carboidrato para não perder músculo, ou então para não ferrar. Conseguir absorver mais rápido. Isso, não ferrar com o treino que fez, né? Então, tipo, nossa, fiz um baita treino aqui bacana e agora eu vou ficar sem comer? Não, eu tenho que comer. Então, gente, não tem essa janela de oportunidade mesmo, né? De tipo, é só você parar pra pensar também, a galera que é mais evoluída, das antigas aí, que treina. Um exemplo besta aí é o Arnold Schwarzenegger, que você fala de treino, pensa ele na cabeça. Se você parar pra pensar qual que era a cor da coqueteleira dele, do squeeze dele, você vai se matar por horas aí, porque não tinha. Ele não tinha isso, né? De tipo, vou beber, tudo mais. Não, treinou, ele tem um pós-treino inteiro ali, né? Todos os horários do seu dia, depois de treinar. Então fica bem tranquilo isso, que não tem essa janela. O que alguns estudos falam, né, Gi? Você pode afirmar até mais com propriedade. Às vezes quando você tem... Né, só que isso é mais para performance, né? Isso quando você vai fazer 2 treinos intensos do seu dia, então um de manhã e um à tarde, aí o recomendado realmente é que você faça uma refeição com carboidrato após esse primeiro treino, né, em até 30 minutos, para não prejudicar o seu outro treino. Então não é nem questão de, tipo, você existe perder... protocolo, né? Varia bastante. Mas que nem... pensando em isso, gente, não é pra gente que faz musculação e treina lá no máximo 1 horinha. Mas assim, pensando realmente em atleta, alto rendimento, ali, desempenho mesmo. Ali existe, né, realmente o protocolo, assim, o treinamento até 30 minutos, não, isso pensando até em suplementação intratreino, né? Até 30 minutos não é necessário suplementar. A partir de 30 minutos tem até um protocolo de fazer bochecho já é suficiente. Passou disso, daí já tem a quantidade também para você suplementar. E aí já entra não só o carboidrato, mas também eletrólitos, né? Normalmente como o Gatorade. Mas daí a gente gosta até de trabalhar com uma outra proporção, porque às vezes a proporção desses Gatorade, esses prontos assim, não são as melhores. Mas daí a gente entra com sal, com açúcar. E isso com açúcar... entra naquilo que o Vitor comentou, que de treino as pessoas às vezes pensam na maltodestrina e tal.
Isso daí a pessoa pode tanto entrar com suplementos, né, esses em pó, ou mesmo dependendo do tipo de treinamento, ela pode pegar a rapadura ali e comer a quantidade específica é suficiente, ou na água que ela vai pôr o sal ali, ela põe um pouquinho de açúcar, já fez a suplementação para não conseguir perder o desempenho, tanto de carboidrato e tanto para essa reposição de líquido corporal, né, para não desidratar e tudo mais. Então, só que daí isso já é uma coisa mais específica realmente para pessoas que são atletas mesmo, né? Que tá procurando desempenho, né? Não pensando assim nesse perfil de emagrecimento, hipertrofia e estética, não é isso. Então você que chegou agora para confirmar ainda esse pós-treino, a Gi falou já no começo ali que o bacana é a gente preferir, né, optar pelas proteínas no pós-treino, né? Justamente para estimular pela via nutricional essa nossa síntese de proteína, já que também a gente já estimulou através do treino, né? Independente. Isso quando a gente fala de treino não é só musculação, viu, gente? É que hoje fala treino, musculação vem na cabeça já direto. Mas treino em si é a musculação, o aeróbio. O aeróbio sim, você consegue estimular a síntese de proteína fazendo ele. Então, tipo, independente do seu treino em si, né? A ideia é preferível que você se alimente de proteína após o treino, né? Isso. É uma coisa até que a gente comentou um pouquinho sobre essa relação dessa janela que as pessoas acham lá dessa meia hora depois do treino, achar que vai ter mais absorção. É uma crença que está completamente vinculada à suplementação de proteína, né? No caso, whey, principalmente. Tem albumina também, né? Enfim, tem outros similares, mas assim, pensando no whey, que é o mais comum, é o mais falado. Existe até um estudo, né, que mostra isso, né? Você não precisa suplementar, tomar whey logo após o treino para conseguir ter esse aumento de massa, né? Como eu falei, tudo tá ligado e você tem essa, se quiser chamar de janela, mas é uma janela bem grande, de 24 a 48 horas. Então você não vai ter um aumento, o estudo pegou o grupo controle, né? Um fez a suplementação logo após o treino e o outro não. E os resultados, né, foram similares no que diz respeito a ganho de massa, né, um aumento de massa. Então, isso não é uma coisa para se preocupar mesmo. Show. Aí, já partindo aqui, a família Dias falou até assim, as refeições podem ser feitas, então, de 3 em 3 horas? Podem, se você assim se sentir bem, né? Não é uma regra. Até um tempo atrás era como se fosse uma regra. Aí veio o jejum contra isso de comer em 3 em 3 horas. E assim, a estratégia, né, o padrão da sua alimentação tem que ser de acordo com a sua rotina. Não dá para falar, você tem que comer de 3 em 3 horas, se de repente a sua rotina de trabalho, de estudo, enfim, não tem como você fazer essas pausas exatas, exatamente. Então, assim, você pode, mas não é uma regra, né? Eu gosto, pensando em mim, eu sou da pessoa que gosta, de repente, de fracionar sem fazer um período de jejum, mas tem gente que gosta, por exemplo, de fazer o jejum intermitente e se sente bem. Então, cada estratégia é uma, mas você pode sim comer de 3 em 3 horas. Não existe problema nisso. E eu também não vou perder nenhum resultado, deixar de ter resultado se eu optar por comer por mais tempo, né? Ficar sem comer por mais tempo, né, Gi? Contanto que nesse período que você está se alimentando, você faça a alimentação adequada visando o objetivo, tá tudo certo. Você não vai ter problema com isso. E aí que tá o ponto de você realmente ver quantas calorias você precisa no seu dia e ver a melhor estratégia para vocês. Eu preciso bater 2.000 calorias no seu dia, independente se é por 6 horas, se é de 3 em 3 horas, você precisa estar batendo Exatamente. essa meta ou atingindo, né? Então não tem por que você ficar muito na cabeça isso de tipo, eu tenho que comer 3 horas, né? Então, Sim. tá de boa, só como daqui 2, 3 horas mesmo, tá suave. Eu tô procurando aqui uma dúvida. Alguém tinha perguntado alguma coisa, eu acho que foi o Matheus. Ele tinha perguntado sobre hipercalórico e acabou que eu esqueci de. Eu vi na hora e depois esqueci e lembrei agora. Mas em relação, ele tinha perguntado sobre massa, hipercalórico, o que era melhor.
Isso para mim é totalmente dispensável, hipercalórico, massa, porque hipercalórico é algo que você vai estar ingerindo para você conseguir ter bastante calorias. Calorias. E tem tanta gente querendo emagrecer, comendo menos, né? Às vezes quando não tá tendo um acompanhamento adequado, daí ela corta tudo, querendo comer mais. E daí a pessoa que pode comer mais, se o objetivo dela é realmente aumentar a quantidade de calorias, em vez dela comer, ela vai tomar um negócio em pó, por exemplo. Vamos comer, né? Prefira comer, então. Então, eu acho assim, é, primeiro é a comida, gente. Primeiro, prefira comer. Se não tiver sendo suficiente, aí sim você parte para suplementação, que no caso de hipercalórico, para mim, não vale a pena não, viu? Fora que além dessa questão que eu falei, que é muito mais prazeroso, até pensando em você comer uma comida do que partir para esses hipercalóricos. Além disso, ele vai ter outras coisas ali que às vezes esses hipercalóricos são cheios de coisa, massa, são cheios de coisas, né? Então não vai ser só coisa boa, tem um monte de aditivo, às vezes coisa que você não sabe pode te fazer mal, que normalmente também tem alguns é, termogênicos, né? Algumas substâncias termogênicas, só que às vezes em quantidades muito grandes, que nem tem relatos de pessoas que passaram muito mal porque tomou um hipercalórico, uma massa e tinha uma quantidade muito grande de cafeína e ela não sabia e ela, por exemplo, tinha problema cardíaco. Aí, entendeu? Então, não é o tipo de coisa que não vale a pena, na minha opinião. Aí, Né? pegando Falo esse uma caso opinião assim. de pré-treino em si, eu tenho uma aluna, amiga minha, que ela comprou, a gente estava antes da pandemia, né, a gente tinha começado a treinar e tudo mais, ela assim, esqueci até a palavra, mas, tipo, ela começou a treinar, foi na ânsia, assim, tipo, não, agora Uhum. vai, né? Aí foi lá, comprou um pré-treino, tomou, tipo, no dia seguinte, né, tomou, antes de treinar, e ela treinava à noite, e aí chegou, ela acordou 3 horas da manhã, não conseguia mais dormir, sabe? Coração mais acelerado, e ela falou assim, você é louco, nunca Sim. mais tomo isso. Justamente porque vem desse estigma, né, de, eu tenho que estar tomando um pré-treino para poder ter mais exposição, então tenho que estar tomando um pré-treino para poder ter melhores resultados, e não é bem assim, né, não precisa. Você, É. às vezes, tá gastando, tá jogando Busquem dinheiro primeiro fora. comida. Busquem primeiro comida, gente. É muito mais gostoso você comer do que você tomar um pó, cápsula, o que seja. E Então, pensa também, às prefiram vezes a comida. galera, às vezes o pessoal opta por comprar um pré-treino em questão de, de estar mais disposto a treinar, né? Olha essa pergunta do Gui. Algum salgadinho a mais Algum X faz bem? Faz. não faz. Faz bem. Fazer bem, assim, faz pra eles que estão vendendo, né? Ganhar Então. dinheiro. Mas é aquilo que eu falei. Não que você não possa comer nunca, mas assim, se for pensar em questão de ser nutritivo ou não, não é. Pode ter Não certeza que rola não, não é. né? Mas voltando aí, o pessoal que compra o pré-treino para poder ter essa estimulada, para poder treinar melhor, às vezes nem vê os ingredientes que tem ali, né? A composição do Uhum. negócio, não sabe se aquilo vai fazer bem. Eu tenho outros casos também do cara comprou um pré-treino bem forte, começou a treinar comigo perna e aí, tipo, não conseguiu porque tava passando mal mesmo. Isso era de manhã, sabe? Porque Sim, precisava ter essa energia a mais para poder treinar, porque, sim. poxa, de manhã, eu particularmente odeio treinar pela manhã. Tô fazendo isso? Tô, mas odeio. Uhum. Eu prefiro a noite. E, tipo, às vezes o cara que tá trabalhando o dia inteiro já tá morto de cansado para treinar, acaba comprando um pré-treino para ter essa estimulada na hora de treinar. E, tipo, não precisa. A gente sabe que alguns É, alimentos realmente têm, né? Essa propriedade. sim, é que nem busca no pré-treino a energia que ela poderia conseguir através da alimentação, que é Sim, justamente mais básico, né? Então isso acontece muito, né? Eu vou começar a treinar, mas eu preciso daquele pique, eu preciso daquela energia, eu vou comprar pré-treino, vou comprar massa, hipercalórico e tal. Mas é justamente quem viu, né, desde o começo da live, entende que você consegue essa energia pelo carboidrato. Fazendo uma boa adequação, você consegue melhorar seu desempenho.
Então, para encerrar já, gente, última vez que eu vou repetir isso, desculpa mais uma vez por repetir, A hora mas o que seu fala que vai pré-treino, encerrar, começa a falar mais então, coisa. esse pré-treino é todas as suas refeições antes do treino em si mesmo. Então, sei lá, você vai treinar mais pra noite, é seu almoço, seu café da tarde, independente, é todas as suas refeições, né? Esse acaba sendo seu pré-treino. E o seu pós-treino é o contrário, é tudo que é depois do seu treino. Então, seja janta, seja ceia, independente. E você precisa ver essa questão do que comer de acordo com a sua necessidade calórica, né? Então você tem que ver com a sua nutricionista qual é o melhor para você, o que você precisa, o que você não precisa para estar comendo ou não. Uma pergunta ali, ó. Café com óleo de coco e manteiga. Qual a sua opinião? É, qual seria o objetivo? Ah, chegou aqui, ó. Oi? Qual que seria o seu objetivo tomando café com óleo de coco ou manteiga ou manteiga? Seria emagrecimento? Vem cá. Porque eu ouço, né, falar sobre isso. Algumas pessoas falam assim com o objetivo de emagrecimento, mas ai, deixa que ela respondeu. Porém, o que a gente tem que pensar? Gordura, se a gente estiver pensando em emagrecimento, quantidade de calorias que tem na gordura, né? 1 grama de gordura vai ter 9 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Proteína também 4 calorias. Se a gente está pensando em emagrecimento, por que eu vou colocar mais calorias no café? Só pensando no café sem uma adição de açúcar, tá? Pensando no café, nem vai ter caloria ali. Por que eu vou querer aumentar essa quantidade? Eu acho extremamente inviável. Para mim não faz sentido algum. Se a pessoa gosta, o que eu acho bem difícil uma pessoa gostar. Olha, eu falava, gente, pra que vocês tomam café com óleo de coco? E daí alguém, eu nem lembro quem foi, falou assim, mas você já provou pra poder falar? Pelo menos vai que a pessoa gosta. Eu provei, gente, terrível, eu achei, terrível. Então, assim, se você gosta pelo sabor, adequando na sua alimentação, tranquilo. Manda bala, Adequando. Né? Agora, esse objetivo é emagrecimento, não faz sentido você precisa diminuir a ingestão de calorias e a partir daí você vai balancear, né, nessa redução de gordura e de carboidrato, né? Então não é interessante você pôr uma gordura além do que você ia comer. Mas isso eu acho que surgiu muito, um comentário do Alisson. Eu acho que isso surgiu muito depois dessa questão da low carb, né? As pessoas começaram a achar tanto que o carboidrato que é a pior coisa do mundo, que acha que aumentar a gordura, sabe, como eu posso dizer, aumentar a gordura descaradamente, digamos assim, em momentos, refeições que nem faz muito sentido, começou a achar que isso seria legal, mas na verdade não, né? É muito preferível que você adeque tudo isso e tome seu café normal e depois come o carboidrato. É melhor que você pôr óleo de coco, por exemplo, no café, que além de tudo ele é rico em gordura saturada, né? O pessoal não falava isso, mas na verdade ele é. Olha aí, ó. Jogou as cartas na mesa, hein, Gi? Boa. Gente, então essa foi mais uma live, né? Agradeço de verdade todo mundo que ficou aqui. Se você ficou com alguma dúvida, quiser perguntar, não tem problema não, pode mandar, deixa nos comentários, manda direct, não tem problema não, pode mandar que quanto mais você quanto mais você souber, né, das coisas, para não fazer errado, ou então saber realmente o que você está fazendo melhor, né? Não vai muito por achismo, não é só porque eu falei ou só porque a Gi falou que a gente é detentor da verdade, mas procura também saber, procura estudar um pouquinho mais para ver isso e confirmar. E a gente está aqui para o que precisar, galera. Obrigadão, Quem tiver alguma dúvida pode me mandar no direct que eu respondo, que vocês que tiverem de dúvida relacionada a isso ou outras coisas relacionadas à alimentação, fiquem à vontade. @Giovana Barata, gente. Pode colocar lá, Giovana Barata, que vocês vão com achar. Com esse sobrenome não tem erro para vocês não acharem a minha pessoa, gente. Gente, brigadão então. Até a próxima. Qualquer coisa, manda no direct, manda comentários. Não tem problema não. Fechou? Obrigadão, Obrigada, Gi, de verdade, viu? Obrigada, Vitor. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.